Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Conexão UFSC de casa no ar nessa quarta-feira. Hoje comigo, Gabriel Felipe, direto da minha casa aqui em Joinville, no norte do estado. E quem me acompanha na edição de hoje é ela. Oi, Susan! Olá, Gabriel! Olá para você que nos acompanha. Eu sou Susan Rodrigues, falo aqui da minha casa em São José, na Grande Florianópolis, e te convido a ficar com a gente, porque no Conexão UFSC de casa você confere. UFSC aprova a criação de políticas de ações afirmativas para os cursos de pós-graduação. O aumento do número de candidaturas nas eleições municipais de 2020. As atualizações dos dados da Covid-19 em Santa Catarina. Um alerta para a saúde masculina. Começa nesta semana a campanha Novembro Azul. As condições do tempo para esta semana e as atualizações do mundo do esporte. Agora, no Conexão UFSC de casa. Nós começamos com a atualização dos dados da Covid-19 no estado. Santa Catarina registrou 266.637 casos confirmados do novo coronavírus. Destes, 250.288 estão recuperados e 13.186 seguem em acompanhamento. O número de mortes no estado chega a 3.163 e a taxa de letalidade está em 1,19%. A taxa de ocupação dos leitos de UTI do SUS é de 62,9%. E apesar do número crescente da Covid-19 em Santa Catarina, o último feriado foi marcado por diversas aglomerações em casas noturnas e praias da capital. Mesmo com um decreto municipal que proíbe a permanência na faixa de areia, foi possível flagrar diversas pessoas descumprindo essa regra e causando aglomerações no fim de semana. No Dia das Bruxas, comemorado no último sábado, festas clandestinas foram realizadas em beach clubs da capital. Além disso, as pessoas estavam sem máscara e desrespeitando o distanciamento social. De acordo com a Polícia Militar do Estado, durante o fim de semana e feriado foram atendidas 94 ocorrências relacionadas à Covid-19 em Santa Catarina. E aqui eu reforço a importância de continuar seguindo as orientações de prevenção. Permaneçam em casa na medida do possível e, se for sair, use máscara e evite aglomerações. Não é mesmo, Gabriel? É verdade, Susan, e é só assim que a gente vai conseguir mudar esse cenário e diminuir os números da Covid-19 aqui em Santa Catarina. No último dia 27, o Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina aprovou por unanimidade a criação de políticas de ações afirmativas para negros, indígenas, pessoas com deficiência e outras categorias de vulnerabilidade social nos cursos de pós-graduação. Agora, com esta normativa, todos os programas de especialização da universidade, mestrado e doutorado deverão reservar 28% de suas vagas para as cotas. E depois do intervalo, o jogo que classificou o Avaí Kinderman para as semifinais do Brasileirão Feminino. Esporte, cultura, informação. Há 20 anos, esse é o compromisso diário da Rádio.UFSC. Para ouvir a Rádio.UFSC, acesse radio.sites.ufsc.br/site novo. Também nos acompanhe pelas redes sociais, facebook.com/radio.ufsc e no Instagram, @radio.ufsc. Rádio.UFSC é rádio e ponto. As notícias mais importantes do seu dia, os últimos fatos da sua região, tudo que movimenta o dia a dia da universidade. TJ UFSC a partir das 7 horas da noite, ao vivo no Facebook e YouTube. Assista também a reprise às 9h15 da noite na TV UFSC.
último domingo teve início em todo o Brasil a campanha Novembro Azul. O mês é dedicado à prevenção do câncer de próstata, que, de acordo com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, é a segunda doença que mais mata homens aqui no estado. O câncer é uma doença que já atingiu mais de 600 mil pessoas no Brasil. Infelizmente, já levou mais de 250 mil brasileiros e as estimativas não são boas. Mesmo com campanhas como Outubro Rosa, que mobiliza o mundo em torno da prevenção do câncer de mama, nossos índices ainda são altos. Entre estes, o que mais afeta as mulheres é o câncer de mama, e em segundo, traqueia, brônquios e pulmões, que é o primeiro entre os homens. Mas o que mais mata é o câncer de próstata. A próstata é um órgão que está responsável principalmente pelo aparelho reprodutivo. É um órgão pequeno, mas no decorrer da idade ele apresenta um crescimento normal. A gente chama-se de hiperplasia. Esse crescimento é progressivo e aumenta com a idade. E o câncer da próstata é nada mais, nada menos que a formação de células malignas dentro desse órgão. Essas células vão crescendo, vão se agrupando até formar um tumor. E por isso que no Brasil, desde 2011, estipulou-se o Novembro Azul, para chamar a atenção para a prevenção deste tipo de câncer que atinge principalmente os homens a partir dos 45 anos. Acima de 65 anos ele é muito frequente. Talvez a neoplasia mais incidente na espécie humana, entre os homens, naturalmente. Acredita-se que com o aumento da expectativa de vida dos homens, a incidência do diagnóstico do câncer da próstata seja cada vez maior. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, no Brasil, estima-se que cerca de 65 mil novos casos de câncer de próstata sejam registrados ainda neste ano. Aqui em Santa Catarina, as estimativas deste ano são de 1.720 novos casos de câncer de próstata. Só na Grande Florianópolis são mais de 310 novos casos. Mesmo com as campanhas de conscientização, os homens não se sentem confortáveis com o exame tradicional. Mas o que poucos sabem é que existem 3 formas diferentes de fazer o exame para saber diagnosticar a doença. Um através do exame clínico, o médico vai fazer principalmente o toque retal. A outra maneira é o ultrassom, que é um exame radiológico que se faz e que se visualiza o órgão. E a outra maneira é o exame de sangue para ver o nível de PSA. O PSA é uma proteína que a próstata produz. Em nível acima de 2,5, suspeita-se ou de um aumento benigno ou de um tumor da próstata. Vale lembrar que o câncer de próstata pode ser hereditário. Por isso, pessoas que têm o histórico da doença na família precisam realizar o exame com frequência. Acredite-se que uma pessoa que tem um parente de primeiro grau com câncer da próstata tem o dobro de chance de adquirir a doença. Existe uma relação muito direta com a herança familiar. Agora preste atenção. A prevenção também depende das atitudes diárias e hábitos mais saudáveis, como se alimentar bem, fazer exercícios físicos com rotina e dormir no mínimo 8 horas por dia. Então, hábitos saudáveis de controle de peso, menos industrializado possível, baixo índice de gordura, sejam fatores que possam contribuir para a prevenção do câncer da próstata. Só lembrando e reforçando, que apesar da campanha ser em novembro, a importância do exame vale para o ano todo. Vamos agora às atualizações do mundo do esporte. Olha, eu fiquei sabendo que tem time feminino catarinense dando um show nos gramados. Conta aí pra gente, Cadu. Boa noite, Gabriel, Susan. Boa noite também para o pessoal de casa. Pois é, estamos falando do Avaí Kinderman. As leoas caçadoras estão classificadas para a semifinal da principal competição de futebol feminino do Brasil. No último domingo, elas empataram com o Internacional lá em Porto Alegre e como já haviam vencido o primeiro jogo por 3-2 aqui em Floripa, o empate foi o suficiente para a classificação. A equipe das Gurias Coloradas saiu na frente do placar. Logo no início do segundo tempo, a jogadora Jennifer aproveitou a confusão na entrada da área e mandou para as redes.
Mas a equipe catarinense não se abateu e foi para cima. Numa jogada de escanteio, faltando apenas 10 minutos para o final do jogo, Cimeia, a zagueira artilheira, fez de cabeça, dando números finais à partida. Veja na imagem aí, muita festa após o fim do jogo. O próximo jogo do Avaí Kinderman é contra a equipe do São Paulo, que eliminou o Santos. E na outra semifinal tem clássico entre Corinthians e Palmeiras. O Brasileirão Feminino é uma conquista inédita para o estado, então desejamos muita sorte para as Leoas Caçadoras. Mas Cadu, e os times catarinenses masculinos? Quais foram os resultados da rodada do fim de semana? Olha, Susan, o brasileiro da Série B encerrou o primeiro turno na última segunda-feira com o jogo do Figueirense. O alvinegro perdeu por 2-1 para Ponte Preta fora de casa e terminou a rodada na zona de rebaixamento. O Figueira tem apenas 19 pontos e agora é o 18º na tabela. Já os outros times do estado venceram. O Avaí derrotou o América Mineiro por 1-0 jogando na ressacada. O Leão ocupa agora a 9ª colocação com 26 pontos. E a Chapecoense, mesmo fora de casa, venceu o Confiança por 2-0, terminando a primeira fase da competição na liderança isolada com 40 pontos, 4 a mais que o Cuiabá, que é o segundo colocado. A próxima rodada inicia nesta sexta-feira e tem time catarinense em campo. O Avaí joga contra o Náutico, lá nos Aflitos. O Figueira enfrenta no sábado o Operário, aqui no Orlando Scarpelli, e a Chape joga contra o Oeste, na Arena Condá. Eu fiquei sabendo que também tem novidade no surf. Quais são os outros destaques do esporte? Pois é, quem não pode ou não quer parar assim como a gente tem que se adaptar. E esse também é o caso dos surfistas que participam de um campeonato virtual chamado Surf Web Series. Essa novidade, como você falou, Susan, serve como uma alternativa, pois o esporte está liberado, mas a aglomeração em grandes eventos ainda não. A competição reúne os melhores nomes do surf nacional e muitos deles são aqui do estado. As eliminatórias estão acontecendo desde a semana passada e a grande final está marcada para o próximo final de semana, ou seja, no domingo iremos saber quem foi o campeão da etapa brasileira. Eu vou explicar como funciona. Os surfistas gravaram a melhor onda que surfaram durante o período da competição e essa onda vai concorrer com a onda de outros surfistas. A batalha conta também com a votação do público pelo Instagram. O vencedor leva para casa o prêmio de R$20 mil e se classifica para a etapa mundial do evento, que já foi realizado na África do Sul, no Japão e ainda tem etapas na Austrália, México e Havaí. Bem legal essa iniciativa. Bom, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo Conexão. Volto com vocês, Gabriel, Susan. Obrigada pelas informações, Cadu, e o Conexão UFSC de casa volta já. Esporte, cultura, informação. Há 20 anos, esse é o compromisso diário da Rádio.UFSC. Para ouvir a Rádio.UFSC, acesse radio.sites.ufsc.br/site novo. Também nos acompanhe pelas redes sociais, facebook.com/radio.ufsc e no Instagram, @radio.ufsc. Rádio.UFSC é rádio e ponto. As notícias mais importantes do seu dia, os últimos fatos da sua região, tudo que movimenta o dia a dia da universidade. TJ UFSC a partir das 7 horas da noite, ao vivo no Facebook e YouTube. Assista também a reprise às 9h15 da noite na TV UFSC. Estamos de volta e olha só, a estiagem no oeste catarinense continua trazendo prejuízos para os agricultores da região. Agora, a gente traz para você a previsão do tempo para os próximos dias.
Santa Catarina segue com alerta da Epagre para a estiagem que afeta principalmente a região oeste, e as perspectivas não são favoráveis. Estamos sob influência do fenômeno Laninha, que provoca a diminuição das chuvas na região sul. A previsão é que o fenômeno se estenda até o fim do verão, provocando também o aumento da temperatura média no estado. E as temperaturas para amanhã no oeste registram máxima de 27 graus. O Vale do Itajaí, a Grande Florianópolis e o Alto Vale do Itajaí ficam em torno dos 23 graus. O sul, o norte e a Serra Catarinense registram máxima de 24 graus. Já o meio-oeste sobe para 28 graus e o Planalto Norte registra em torno dos 18 graus. Já para esta sexta-feira, o oeste registra máxima de 29 graus. Máximas de 27 graus no Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, Alto Vale do Itajaí e a Serra Catarinense. O sul e o norte ficam em torno dos 28 graus. Já o meio-oeste registra máxima de 31 graus e o Planalto Norte fica em torno dos 24 graus. E antes mesmo de iniciarem, as eleições 2020 se destacam pelo número recorde de candidaturas em vários estados e municípios do Brasil. Confira a matéria. Estamos a poucas semanas das eleições municipais de 2020, ano marcado pelo alto número de candidaturas, principalmente para a Câmara de Vereadores. Em Florianópolis, o número de candidatos deferidos, ou seja, que estão aptos a concorrer, é quase 10% maior que nas eleições de 2016. A razão para tal aumento é que candidatos a vereadores e deputados não podem mais concorrer com coligações partidárias, que são como alianças entre partidos. Na prática, isso levou os partidos a lançarem candidatos únicos, já que para elegê-los contam apenas com os próprios votos. Essa regra foi criada com a reforma eleitoral de 2017 e passa a valer este ano. Os partidos pequenos eles vão ser afetados, com certeza. Né? Em municípios menores isso vai ser sentido de forma mais direta, porque as eleições ali elas vão ser decididas com os partidos maiores, com mais representação, e isso acaba afetando, de certa forma, a representatividade, né? Mesmo que o candidato atinja o número de votos ali que ele precisa, se não atingir o coeficiente, não tem direito a uma cadeira na Câmara. Porque antes as pessoas votavam numa pessoa que tinha um número X de representação, tinha um número de votos muito alto. E aí essa pessoa acabava por puxar pessoas de outro partido, muitas vezes com ideologias diferentes. Aí a pessoa vota num partido e ajuda a eleger pessoas de outra legenda, de outro partido, porque estavam coligados, né? Isso acabou. Nessas eleições não vai funcionar mais assim. O aumento no número de candidatos não é sinônimo de uma maior representatividade no país. Até o momento, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, cerca de 46% dos candidatos são homens autodeclarados brancos, número que não representa a diversidade da população brasileira. Quando pensamos na comunidade LGBTQIA+, o número de representantes parlamentares é ainda menor. Para Vinícius Lara, ativista do movimento e doutorando em ciência política, há uma nítida falta de diversidade e de defesa das minorias na política brasileira. Todos os partidos e as nossas atuações elas estão inseridas num sistema que é um sistema que privilegia determinados marcadores sociais em detrimento de outros, né? Então, privilegia as branquitudes, privilegia a cisgeneridade, privilegia a heterossexualidade em detrimento das populações negras, de mulheres, LGBTs. E, então, isso se reflete também no parlamento. Por exemplo, hoje nós temos um deputado LGBT na Câmara Federal, que é o deputado David Miranda, do PSOL, mas temos outras deputadas que são aliadas, né, da pauta, são sobretudo mulheres. E é claro que a maioria do parlamento é formada por brancos, homens brancos, heterossexuais, cisgêneros, e na maioria das vezes homofóbicos e racistas, né? Foram muitos exemplos de homofobia e de racismo que o parlamento viveu, a Câmara Federal viveu desde o ano passado. Por exemplo, a quebra da placa de uma exposição do movimento negro, né, em novembro do ano passado, várias declarações homofóbicas dos deputados
ao longo do ano e deste ano também. Então, assim, a maioria são pessoas que não estão ligadas à pauta de direitos humanos. Felizmente, nem tudo é notícia ruim. Em 2020, as candidaturas de pessoas transexuais bateram recorde positivo nos municípios brasileiros. Um mapeamento realizado pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais confirmou 271 candidaturas de pessoas transexuais neste ano. Em 2016, foram somente 89 candidatos e 8 pessoas eleitas. Agora é aguardar os resultados das eleições de 2020 para ver se o número recorde de candidaturas irá refletir no número de candidatos eleitos desses grupos. Para Fernanda, ainda existe um último desafio. As pessoas têm se afastado da participação e têm visto a política como algo muito negativo, né? Então a gente vê o número de abstenções de votos crescendo, o número de votos brancos e nulos crescendo também. E isso, para um regime democrático, é muito complicado, né? A gente precisa que as pessoas participem para que elas se sintam representadas. É como se cada vez mais eu estou me decepcionando com a política, então eu vou me afastando mais para que eu não precise lidar com isso. O que, na verdade, deveria ser o contrário, né? Quanto mais a gente está se decepcionando, quanto mais a gente não se sente representada, mais a gente tem que participar para que isso mude. Vale destacar a importância de nós, enquanto cidadãos, exercermos o nosso ato democrático e escolher os nossos representantes. Afinal, só assim, no futuro, nós vamos poder reivindicar os nossos direitos. O ex-deputado estadual do Rio de Janeiro e atual senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, é denunciado pelo Ministério Público do Rio por lavagem de dinheiro, organização criminosa e peculato, que é o desvio de dinheiro público por funcionário público. A denúncia está no contexto das investigações do caso Queiroz, que é como ficou conhecido o processo das rachadinhas. Além de Flávio, foram denunciados o próprio Fabrício Queiroz, ex-assessor do então deputado, e outros 15 ex-assessores. Caso a justiça aceite a denúncia, todos os acusados se tornam réus. O Conexão UFSC vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, @Conexão UFSC, que está aqui na sua tela. Até a próxima edição. Tchau! Um abraço, tchau!